aqui uma imagem, né, um recorte de uma imagem de satélite, mostrando, por exemplo, onde está havendo concentração de algumas massas de ar, né? Então vejam aqui ao sul do continente, né, uma grande quantidade, massa de ar, vão ser essas nuvens, né, que vocês estão vendo aqui. Então elas estão adquirindo características da região. Como aqui embaixo é uma área extremamente fria, né, o extremo sul aqui do Chile, da Argentina, região da Patagônia, Ushuaia, Terra do Fogo, é uma região extremamente fria pela proximidade com o Polo Sul, né, do planeta, onde está a grande concentração de massa de gelo também. Ela adquire uma característica úmida e fria, né, principalmente no inverno aqui do hemisfério sul. Então aqui já massas que estão dentro do continente, elas vão ter características diferentes também das que são formadas dentro do Oceano Atlântico, próximo à zona litorânea do território brasileiro. Então isso vai influenciar muito na característica física da massa de ar, né? Por exemplo, aqui tem uma imagem, né, semelhante àquela outra, e tem aqui ao lado um mapa da pressão atmosférica, né? Se observarmos aqui esse esqueminha, né, tá aqui 1, 2, 3, nós temos um fluxo de direção de uma massa de ar se deslocando do continente para o oceano, né? Então veja aqui do outro lado, para ver como a pressão atmosférica é importante ser entendida. Praticamente todos os fenômenos climáticos, meteorológicos, pessoal, eles estão diretamente relacionados à pressão atmosférica. Por isso que é importante a gente entender minimamente como funciona. Então veja aqui um mapinha da pressão atmosférica em milibares, né, como nós vimos na aula, é também uma medida, uma unidade de medida para a pressão atmosférica. Milibar, hectopascal, certo? Bares, né? Bares, milibares, hectopascal, o HPA. Então aqui está em milibares, né? As zonas em azul são as zonas com maior pressão, né? E aqui as zonas de amarelo, menor pressão, de acordo aqui com a figura, né? Então vejam que essa massa ela se desloca, né, como se elas estão aqui numa zona de baixa pressão, né, atmosférica. Então, para a gente entender um pouco como se dá essa influência também da pressão sobre o deslocamento das massas de ar. Então, a classificação das massas de ar. Primeiro, a gente tem que relacioná-las às suas origens, né, é o ponto principal, primordial. Se eu quero saber como é a característica de uma massa de ar, eu tenho que saber onde ela se formou. Então, é muito importante relacioná-la diretamente às suas zonas de origem. Porém, né, tratando-se aí do tamanho do globo, é complicado, né? A gente diz é impossível, mas é muito difícil que as massas elas se conservem, né, com a mesma denominação o tempo todo, por longo tempo. Então, as massas de ar elas se deslocam de maneira muito rápida e, consequentemente, de acordo com o tamanho do globo e as características de cada região do globo, elas mudam de nome e mudam de característica também, conforme elas circulam, né, na atmosfera do planeta. Então, o ar, ao se deslocar de uma região para outra, troca de propriedades. É muito simples, muito elementar também. Se eu saio de uma região fria e venho para uma região quente, né, no caso aqui da massa de ar, se desloca lá do extremo sul do continente americano e chega até aqui as zonas de baixa latitude, como Rondônia, Acre, né, Amazonas, ela vai mudando as características. Se a gente falar aqui sobre a massa polar atlântica, a gente consegue entender bem esse exemplo, lembrando do fenômeno da friagem, né, que acontece muito no inverno aqui da nossa região, quando a temperatura atmosférica muda muito rapidamente com a chegada de uma massa de ar fria. Então ela vem muito fria lá do sul e chegando aqui, né, numa região mais quente, de baixa latitude, ela muda suas características e ao longo dos dias ela perde o frio e a umidade, se tornando novamente quente e úmida, né, ou dependendo da região, quente e seca. Então, uma classificação adotada, né, pela literatura tem como critério básico a região de origem, né, levando unicamente em consideração temperatura e umidade. Então, são 3 elementos básicos, né, para classificar uma massa de ar: região de origem, umidade e temperatura da massa. Tá? Isso é o que a gente utiliza para classificar, para nominar, né, as massas de ar. Então, supõe-se, né, que as massas de ar
tropicais e polares, né? Elas são relativamente quentes ou frias. Tropicais porque a zona tropical do planeta, de baixa latitude, sempre apresenta as temperaturas mais altas, né, devido ao eixo de inclinação da Terra e a forma como se recebe a radiação solar em maior intensidade do que as regiões polares. Então, as regiões polares são sempre mais frias e as massas que vêm de lá também são frias. As massas de ar marítimas, né, ou oceânicas, por exemplo, são consideradas úmidas, também elementar, é óbvio. Se formam no meio do oceano, com grande umidade, né, da evaporação oceânica, então elas têm muita umidade. E as massas se formam no meio do continente, devido ao processo de continentalidade, que é um fator climático que a gente já estudou, elas tendem a ser mais secas, né, pelo distanciamento da quantidade de grandes corpos d'água. Tá? Então, sempre lembrem disso. Para classificar as massas de ar, região de origem, umidade e temperatura. Então, aqui uma tabelinha, né, com as massas de ar que circulam aqui no continente sul-americano. Equatorial continental, aqui os símbolos que as representam, né, se formam onde? Região amazônica, equatorial marítima, ou equatorial oceânica, você pode encontrar também com esse nome. Forma no Pacífico ou no Atlântico. Tropical continental, forma-se na região da depressão do Chaco, né, próximo ao Paraguai. Argentina, Paraguai, né, naquelas regiões de fronteira. Tropical marítimo ou tropical oceânica, nas zonas de anticiclones subtropicais. Quem não lembra o que é anticiclone, vai na aula sobre pressão atmosférica, tem um gráficozinho, um esquemazinho mostrando a circulação ciclone e anticiclone. Polar marítima, né, ou polar atlântica, no caso nosso, coloca marítima, porque como é na América do Sul, pode ser pacífica ou atlântica. Forma-se na região subantártica, né, próximo lá ao continente antártico, e a polar continental, formando-se especificamente no continente antártico, no extremo sul do continente.